O Ministério da Previdência Social mantém o pente fino para cortar benefícios irregulares e nesses primeiros meses de 2025 a economia chega a 1 bilhão e 870 milhões de reais com o corte de auxílios que estavam sendo pagos de forma indevida. As informações com Carlos Silva. Um novo pente fino do Ministério da Previdência gerou entre os meses de janeiro e março de 2025 uma economia de 1 bilhão e 870 milhões de reais com a revisão administrativa de benefícios por incapacidade. Segundo o ministro Carlos Lupe, o INSS realizou 210.600 checagens no primeiro trimestre deste ano e detectou irregularidades em 101.400 benefícios, 48% do total de processos analisados. Com as irregularidades, os benefícios foram cortados. Entre os benefícios revisados, uma parte correspondia ao ano de 2024. De acordo com o Ministério da Previdência Social, em 2024, o INSS havia estabelecido a meta de revisar 800 mil auxílios, mas não conseguiu concluir a totalidade do cronograma previsto, ficando processos remanescentes para o primeiro trimestre de 2025. O pente fino nos benefícios previdenciários, assistenciais e sociais, como, por exemplo, BPC e Bolsa Família, continuará ao longo deste ano, com uma economia estimada conforme a Lei Orçamentária Anual sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 25 bilhões e 900 milhões de reais. Uma parte desse montante está vinculada diretamente à área da Previdência Social. Somente com a revisão do auxílio por incapacidade temporária, a projeção do governo federal é de uma redução de despesas da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Com informações do Ceará agora, Carlos Silva. São números bem expressivos. De um lado, essa operação pente fino sempre traz inquietação e angústia para quem está ameaçado de perder o benefício, mas é aquela velha história, só perde o auxílio quem o recebe de forma irregular. Zenô, eu concordo que o governo tem que fazer disso uma atividade rotineira, porque há sempre possibilidades de que pessoas que já não estão mais com incapacidade de continuarem recebendo o benefício. Às vezes eu acho também que o governo vai com uma ferocidade muito grande, né, sobre essas revisões desses benefícios e de fato... O que é voracidade, Beto Almeida, quando você diz? Porque, por exemplo, aqui eu porque lembro tem sempre seus alguém que... comentários aqui, olha... Quando tem irregularidades, olha, Luzenô, o governo tem que ter a prevenção. A prevenção é a fiscalização. E a fiscalização, às vezes, dá nesse corte de benefícios que estão irregulares. Não, com certeza, eu não estou aqui contra, não. Eu digo velocidade porque eu gostaria que o governo adotasse essa mesma medida, Luzenô, feroz, contra, aliás, nem contra, fazendo disso, por exemplo, uma medida rotineira em todas as outras concessões, em todas as outras categorias que nós temos hoje, por exemplo, de pessoas que recebem também benefícios assistenciais do governo e muitas vezes aposentadorias que são completamente irregulares. É isso que eu quero dizer. Eu acho que tem que avançar em todos os setores. Lembrando que no ano passado o governo esperava poupar cerca de 10 milhões de reais, 10 bi, aliás, com ações nos benefícios pagos pelo INSS. Só que essa estimativa foi sendo reduzida ao longo dos meses e terminou 2024 exatamente com a metade. Ou seja, segundo o governo, ele conseguiu economizar aí pelo menos 5 bilhões de reais. Vamos entrando já é alguma coisa. Vamos entrando na reta final do bate-papo político e você nos antecipou, Beto Almeida, que fervilham nos bastidores as articulações, as conversas, o bate-papo sobre as 2 vagas ao Senado em 2026, com o encerramento dos mandatos dos senadores Cid Gomes, do PSB, e de Eduardo Girão, do Novo. São 2 vagas bem cobiçadas, afinal, 8 anos de mandato sobre o tapete azul. São atraentes essas 2 vagas para muita gente. Zenô, o que se coloca agora é muito claro. São muitas discussões, muitos arranjos agora sendo trabalhados, mas tem muitos nomes citados. Se você for olhar só na base dos partidos que estão ali aliados ao governo, nós temos hoje algo como em torno de 8 pré-candidatos a essas 2 vagas. E olha que eu não estou nem falando nos candidatos de oposição, só estou falando dentro dos partidos que formam esse arco de aliança, que estão no entorno do apoio ao governo Eumano de
Freitas aqui no estado do Ceará. Então, há uma pressão muito grande, tanto sobre o governador Elmano, como também sobre o ministro Camilo Santana, que é o líder aí desse grupo político, em relação a nomes, em relação à definição de quem anda mais cotado para sair como pré-candidato a essas vagas ao Senado. Esta semana, por exemplo, o governador Elmano de Freitas foi bem enfático ao dizer, Luzenor, o seguinte: olha, a única certeza que eu tenho no momento é que esse assunto tem que ser aguardado para 2026. E ele diz o seguinte: ele reconheceu os nomes que estão sendo colocados, considera legítimo que todos eles, de fato, disputem essa indicação, mas que ele diz que não tem nada amarrado em relação a nome algum. O governador, e é muito cedo, né, E é muito cedo, principalmente para um governador, e nesse caso o governador Elmano de Freitas tem a preocupação de não antecipar o debate eleitoral para não atrapalhar uma agenda política e administrativa que está em andamento. O ministro Camilo Santana tem dito o seguinte, que a única certeza que ele tem para 2026 é a candidatura à reeleição do Elmano de Freitas. Embora o próprio Camilo já tenha dito o seguinte, que uma das vagas, que é a do próprio senador Cid Gomes, no caso, no entendimento de Camilo, deve ficar com o senador Cid Gomes, caso ele queira, de fato, disputar a reeleição. Aí ele disse que não teria o que questionar. E o Cid já vem dizendo que não quer, que quer. Não tem interesse em disputar o Senado. Afinal, foram 8 anos, né? Estão sendo 8 anos e ele quer e defende o apoio à candidatura do deputado federal Júnior Mano, que é do PSB. E além de Júnior Mano, tem outros 7 candidatos. Anote aí, Beto. Vamos lá. Dentro da base do governo do Estado. Só na base. José Nobre Guimarães, deputado federal, Luiziane Lins, deputada federal pelo PT, Chagas Vieira, que é o secretário da Casa Civil, que faz um grande trabalho à frente dessa área do governo do Estado. Chagas Vieira, eu não sei se o Chagas tem filiação partidária, viu, Beto? Mas isso não é problema, né? Não é problema. Por enquanto, né? É. Porque ele pode se filiar, ele tem a linha direta com o governador Elmano de Freitas, com o ministro da Educação Camilo Santana. Aí tem também, que podemos citar como pré-candidato, o Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado federal Eunício Oliveira, que lá atrás exerceu o mandato de senador e que é um dos homens mais próximos dentro da base de apoio ao governo federal, dentro do MDB, além do deputado federal, do ex-deputado federal e líder empresarial Chiquinho Feitosa. Exatamente. 8 nomes. 8 nomes colocados para 2 vagas. E do outro lado? Do outro lado, Luzenor, a gente tem nomes que já estão pintando. Priscila Costa, a vereadora, por exemplo, diz que ela é um nome que está aí disposta a ir em busca dessa vaga, porque se considera inclusive mulher, diz que o Senado precisa voltar a ter mais uma mulher do Ceará aqui representando lá na casa. Nós temos também lembrar que na o história pai do política deputado André Fernandes, que Alberto Fernandes, né? Pastor Alcides Fernandes, que esse sim é o mais assim, que ganha uma maior dimensão, pelo menos maior relevância até agora, porque o próprio ex-presidente Bolsonaro já disse, inclusive, que prestará apoio ao Alcides. Alcides, inclusive, tem sido utilizado, inclusive, Zeno, como uma moeda boa de negociação, que diz o seguinte: os partidos de oposição que tentam lançar uma candidatura única ao governo do Estado dizem que topam se reunir em torno do nome dele, desde, claro, que o PL abra mão da indicação de algum nome para disputar o governo do Estado. Lembrar, Beto, quando a vereadora Priscila Costa fala sobre a oportunidade do Ceará voltar a ter uma mulher no Senado, em toda a história política do Ceará, tivemos apenas 2 mulheres no Senado, pelo Estado do Ceará. Uma que exerceu como suplente, a Alacoque Bezerra, irmã do Adalto, do Leandro Bezerra, do Orlando, em meados dos anos 90. Mas ela não foi eleita diretamente. Não foi, ela era segunda suplente. Com a morte do então senador Virgílio Távora, assumiu em definitivo, cumprindo um mandato de 3 anos, o então líder classista Afonso Sancho. Aí o Sancho tirou uma licença e a Alacoque assumiu. Depois, nos anos 90, tivemos, em 98, foi, Beto? A eleição 2000, no ano 2000,
2002, a eleição de Patrícia Gomes ao Senado. Final da nossa conversa aqui, Beto, no Bate-Papo Político. Final da nossa conversa por hoje, Luzenor. Quando é que estaremos de volta aqui, Luzenor? Lembrar, Beto Almeida, que amanhã, sexta-feira da Paixão de Cristo, não tem o Jornal Alerta Geral. Voltaremos no sábado com o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com o professor e advogado Paulo Bacelar, respondendo a perguntas, tirando dúvidas dos nossos ouvintes sobre benefícios do INSS. Tem mais tempo, Marcos Furlan? Pô, eu quero Estamos no final. desejar aqui, Luzenor, então, uma boa Páscoa para todo mundo, tá? Que todo mundo passe com paz, que nós estejamos aqui todos na segunda-feira retomando a nossa rotina. E para quem vai viajar, Beto Almeida, só mais um recado aqui, tranquilidade, cautela na estrada. Estou buscando aqui nomes dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, mas o tempo estourou, Marcos Furlan? Estamos em cima do tempo, Luzenor de Oliveira. Estamos em cima do tempo. Significa dizer que o tempo pode sair daqui de perto, né? E a gente passar. Mas vamos encerrar por aqui. A você, ouvinte, internauta, uma boa sexta-feira de Páscoa, uma boa Páscoa e até sábado aqui no Jornal Alerta Geral com o professor e advogado Paulo Bacelar. Um grande abraço, Beto Almeida. Um grande abraço a todos.